externar aqui a minha alegria e dizer da honra que é para mim, tá? Pastor Daniel, obrigado pelo convite. Sinto-me imensamente honrado, pastor Ricardo, sua família, os pastores dessa casa. É uma honra inestimável, irmão, para mim poder estar aqui. Falo isso não é força de expressão nem clichê, mas é o que eu expresso a Deus todas as vezes que Deus me dá uma oportunidade. Isso é uma honra para mim, tá? O Daniel até falou, quando ele mandou mensagem, pô, pastor Paulinho, pastor... Irmão, eu que fico com honra, porque normalmente tanta gente grande se lembraram de mim, né? E eu falei, tem que ir logo antes que preenche essa vaga aí, é muita gente boa, logo... Eu aprendi uma coisa, oportunidade, dinheiro e tempo não se perde, é rápido, pega isso aí, tá? E eu falei, marca lá o dia 2, logo bora pra cima e glória a Deus. Mas é uma honra imensa poder estar aqui, obrigado, tá? Deus abençoe. Olha aqui pra mim, eu tinha mais ou menos a tua idade, quantos anos você tem? 13, eu comecei a pregar com 13 anos. Mas olha aqui pra mim, olha pra aqui. Mas antes de eu pregar, eu levei muita água para pregador no púlpito. Eu carregava a mala quando meu pastor chegava na porta da igreja, eu ia lá receber meu pastor e pegava a mala dele. Antigamente o pastor andava com mala, agora não anda mais não. Agora a gente é church, né? Mas eu carreguei mala do meu pastor. Existem fases na vida, e eu sempre aprendi uma coisa: ninguém se levanta para falar sem antes sentar para ouvir. O caminho que você fez de lá para cá eu fiz. Hoje eu estou aqui te recebendo com muita alegria, e é uma honra você trazer essa água para mim. Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe. Deus tem coisas poderosas para a tua vida, tá? Pega isso aí. Irmão, eu falo isso porque às vezes eu fiz 40 anos de idade, o pastor Ricardo, eu fiz 40 anos de idade. E às vezes algumas pessoas me vêem pregando, me vêem no púlpito, parece que eu caí de paraquedas. Não, eu tinha idade dele. A primeira vez que eu preguei no culto de criança, me deram meia hora, 29 eu gaguejei, 1 minuto eu tremi e fiz tudo. Mas a gente começa assim. Eu falo de coração, hoje, embora a gente seja pastor, para mim não seria vergonha nenhuma dia que meu pastor precisar que eu ficar na portaria da igreja. Seria uma honra. Eu falo para vocês de coração, eu cansei depois de ser ordenado pastor lavar o banheiro da minha igreja, irmão. Lavar mesmo, meter a mão lá, isso é honra, né? Então a gente acha que depois que a gente vai alcançando alguns degraus na vida, agora não preciso mais fazer. Continue servindo, continue fazendo, amém? Obrigado a todos, Deus abençoe a todos que estão aqui, né? Eu quero deixar uma palavra ao coração de vocês. É um texto bastante conhecido. Abra por gentileza a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. O texto é um texto bastante conhecido, mas a palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu até confesso, o pastor Daniel, que ela ainda está em construção em mim, essa mensagem, o que Deus está me fazendo caminhar nessa mensagem, mas eu já quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus já tem colocado ao meu coração para esta noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, não sei se vai botar ali, quantos acharam, digam amém. Está escrito assim, nós vamos ler até o versículo de número 8, até o versículo 9, na verdade. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou. Repita comigo: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face eu estou. Grave isso, repita mais uma vez: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te no ribeiro, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite,
e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha mais chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo novamente: levanta-te e vai a Sarepta, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Você diz amém? Amém. Queridos, em rápidas palavras, eu, como disse, esse texto é um texto bastante conhecido, né? Quando o profeta Elias profetiza que não haveria chuva. Essa passagem, talvez você já conhece até melhor do que eu, mas a gente vai caminhar aqui numa linha. Quando a gente lê isso aqui, e o contexto que Elias aparece, vocês conhecem muito bem, é um contexto parecido com o nosso. Por que eu falo que é parecido com o nosso? Porque a Bíblia, ela é um livro milenar, atemporal. E quando a gente lê a Bíblia, tudo que a gente faz hoje aqui, que eu vou fazer hoje, a gente que prega, é fazer a adequação ao tempo que nós estamos, né? Eu sempre falo isso até com os amigos que são pregadores, a gente que prega, porque a gente precisa ter esse cuidado de fazer a adequação ao tempo. A Bíblia não muda, escute isso, a Bíblia como palavra de Deus não muda, a escrita não muda, o que muda são simplesmente o tempo que estão vivendo. O tempo aqui é o do profeta Elias e hoje é o nosso tempo. E o que a gente faz quando a gente lê um texto, principalmente do Antigo Testamento, que é mais de milhões de anos, é fazer essa adequação ao tempo que a gente está. E quando a gente faz essa adequação ao tempo, a gente tem o cuidado de não ferir a exegese, fazer umas aplicações erradas, mas a gente simplesmente faz a adequação ao tempo. E esse dia foi ontem mesmo, um amigo no trabalho estava comentando alguma coisa. Ele falou, ele é da igreja católica, ele estava falando comigo: Rafael, hoje eu vejo que as coisas é muito difícil, parece que hoje é mais difícil as coisas do que há alguns anos atrás. Eu falei, a ideia parece que mas não é. Os tempos sempre foram difíceis para todo mundo. Só que eu falei para ele, só que o tempo que as pessoas viram que era difícil lá, para hoje o que é difícil para a gente é uma coisa diferente. Eu usei um tempo. Se você pegar o tempo dos apóstolos, principalmente quando Paulo escreve a igreja de Corinto, o tempo que a igreja de Corinto estava vivendo, era um tempo de orgia, de prostituição, de lascívia, e hoje, lá era difícil para eles, hoje para a gente outras coisas também são difíceis. É só essa questão de adequação, porque a dificuldade, o grau de dificuldade, desde que o mundo é igual para todo mundo. Só que o tempo passa e a gente vai vendo que o que a gente está vivendo hoje, talvez para os apóstolos lá atrás seria também um absurdo. É essa adequação ao tempo que a gente vai vendo. E quando a gente lê isso aqui, o que Elias está enfrentando quando ele aparece no cenário de Israel, não é muito diferente daquilo que a gente está vivendo. E qual é o contexto aqui? É a realidade que ele está vendo de um povo que está deixando Deus de lado por causa de um outro Deus. O que ocupa o lugar de Deus aqui nesse tempo é o Deus chamado Baal. Mas se a gente fazer essa adequação ao nosso tempo, quais são os Baals que estão tomando o lugar de Deus? Mas quando a gente vê por que Baal entra dentro de Israel, porque ninguém chega em lugar nenhum à toa. O que faz Baal ser introduzido dentro de Israel? Se a gente voltar ao capítulo de número 16, vocês vão ver que quando Acabe, escute isso aqui, quando Acabe assume o reino de Israel, de Judá, primeira coisa que Acabe vai fazer, entre tantas as coisas ruins, que pudesse irritar a Deus, andar no caminho de Jeroboão, Acabe foi a Bíblia classifica Acabe como um dos piores reis de Israel. Só que a Bíblia ainda faz uma menção aqui, e eu preciso falar sobre isso, que de tudo que Acabe fez, que irritou a Deus, que desagradou a Deus, de andar nos caminhos errados, a pior coisa que Acabe faz é fazer uma aliança com o rei dos Sidônios. Acabe sai do território de Israel, vai até a terra de Sidom, vai pegar a filha de Etibaal, que era o rei dos Sidônios, e vai casar com Jezabel. Vai se aliançar. É uma aliança política? Sim. Para beneficiar Acabe com o rei? Sim.
Mas só que essas alianças políticas que Acabe faz, não envolveu só política, envolveu a religião e a adoração a Deus. Escute isso aqui, o problema de algumas alianças que a gente faz, aparentemente até com a intenção de nos trazer algum benefício, só que algumas alianças que poderiam trazer benefício, pode comprometer a relação com Deus. E o perigo da gente fazer alianças que vão comprometer a nossa ligação com Deus, a nossa comunhão com Deus, é essas alianças. Aí, cadê a galera que está solteira aqui? Tem algum dos homens solteiros? Vou falar para os meninos. Tem algum homem solteiro aqui dos meninos? Escute o que eu vou falar isso aqui. Isso aqui Deus me deu dentro dessa mensagem, o pastor Daniel, pastor Ricardo. Quando Acabe busca Jezabel, o pior fracasso de Acabe foi comprometido com a mulher que ele escolhe para viver do lado dele. A escolha da rainha compromete o reinado. Porque se você escolhe uma rainha de classe, crente, de verdade, o teu reino vai ter sucesso. Mas quem busca a rainha lá fora pode comprometer o teu reinado. Aí tu vê uma banda de homens aí bobo hoje se quebrando o seu reinado, por quê? Está escolhendo a rainha errada. Está comprometendo um reino que era para ser de sucesso. A escolha da rainha é que define o sucesso do reinado. Isso aí podia ser até para falar uma palestra para jovem, né? Mas segura aí. Toda segunda. Mas perceba que as escolhas de Acabe levaram ao fracasso do seu reinado, já começando pela rainha que ele escolheu. Porque quando ele casa com Jezabel, Jezabel vai trazer tudo que é do seu povo para dentro de Israel. Ela vai introduzir não só a questão política, mas ela vai trazer também as questões espirituais, religiosas do seu povo. Por isso que eu falo, as escolhas que a gente faz vai conectar muita coisa a gente. Ah, pastor, é só minha amiguinha, cuidado. Não, mas é só uma aliança de trabalho que vai envolver dinheiro, cuidado. Algumas alianças podem até começar sutilmente, mas pode trazer um malefício terrível. E Acabe já começou o declínio. Tem reinado que você vai construindo. Acabe não, já começou a ladeira abaixo. Aliança errada, rainha errada, só foi por água abaixo. Porque as escolhas definem destinos. As escolhas é que definem os nossos destinos. Isso tem uma coisa que eu falo muito isso hoje para quem fala, e eu falo isso de mim mesmo, pastor Daniel. Eu carrego até hoje todos os boletos das minhas consequências das minhas decisões. A gente paga por causa das nossas decisões e das nossas escolhas. Pensa que não, pagar o boleto da Casa Bahia é mole, da prestação do carro é mole. A gente paga caro pelas nossas decisões. A gente está na noite do recarregando, né? Agora, depois desse cenário todo que Acabe casa, faz essa construção política e acaba também sendo uma construção religiosa, porque Jezabel vai trazer consigo todos os padrões morais, éticos, espirituais do seu povo. E ela vai trazer isso para onde? Para dentro de Israel. E quando ela traz o seu Deus para dentro de Israel, o negócio começa a ficar perigoso. Por quê? O lugar que era exclusivo para Deus começa a ser dividido. A adoração que era para ser exclusiva a Deus começa a ser dividida com Baal. Porque quando Acabe casa, ele faz construir dentro de um templo uma imagem de Baal. Num dos montes ele vai construir uma estátua de madeira com a imagem de Baal, para que o povo pudesse ir lá e adorar a Baal. Então, aqui começa a divisão. O povo já não sabia se Baal era Deus ou se Deus de Israel era Deus de verdade. Eu falo para vocês de coração, isso que eu vou falar com muita propriedade. Deus não tem problema nenhum com quem adora outro Deus. Nem um pouquinho. Não, pastor, não. Deus não tem problema nenhum com o cara acima de que ser um pagodeiro, um funkeiro, um forrozeiro. Deus não tem problema nenhum com isso. O problema que Deus tem é quando a divisão da adoração.
O problema que Deus cria com o povo é quando a adoração é dividida. Quer cantar só pagode? Canta o pagode, não tem problema nenhum. Agora, não tem querer cantar o pagode e depois a gente querer cantar a adoração. Não queira estar na porta do bar um dia, no outro prega. O problema que Deus tem é quando a gente divide a nossa vida para dois. Deus não tem problema nenhum se você quiser sair desse culto aqui hoje e nunca mais voltar. Tem não. Ai, Deus vai entrar em crise, vai nada. Quem perde é a gente, Deus não perde nada. Irmão, Jesus um dia pegou os discípulos, a multidão todinha na beira do mar, desceu o sarrafo em todo mundo. Aí daqui a pouco está indo para lá, para a esquerda, indo embora. Jesus está indo, vai, está indo. Tu acha que Jesus falou, melhor parar por aqui para ninguém ir embora? Não, Jesus continuou, daqui a pouco Jesus olhou, só estavam os 12. E aí, quer ir embora também? Pode ir. Jesus não tem problema de perder gente que não está com o coração inteiro para Ele. Porque quem está com o coração inteiro para Ele, o sarrapo canta, a madeira canta, o pau quebra, mas ele decidiu estar com o coração voltado para adorar a Deus. E hoje eu estava pensando muito sobre isso, porque a prioridade só muda quando o sentimento muda. Escute isso aqui, as nossas prioridades só mudam quando o nosso sentimento muda. Você só dá atenção e prioridade para aquilo que você tem sentimento. Quando você não tem, você deixa de lá porque a prioridade mudou, porque o teu sentimento mudou. Não é que a prioridade muda, é o sentimento que muda. E quando o sentimento muda, a prioridade também muda. E a prioridade do povo mudou, porque o sentimento do povo também mudou. Agora a gente não tem só Deus aqui, tem mais outro. Então quando a prioridade era só Deus, é só Deus. Agora já tem outra coisa, então o sentimento muda. E quando esse sentimento muda, por muitos anos, acaba, se não me engano, reinou por mais de 22 anos, 20 e poucos anos em Judá. E esse povo vive essa divisão por muitos anos. E quando esse caos está instaurado, quando esse cenário de divisão, de apostasia, de idolatria, de negação a Deus está instaurado, é que aparece o profeta. Perceba, o profeta só aparece quando o cenário está um caos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus não preparou o profeta quando o caos se instaurou. O profeta já estava pronto quando o caos chegou. Não é o cenário que vai trazer o profeta. O profeta sempre vai estar pronto para qualquer cenário. Eu vim aqui para liberar uma palavra. Deus não precisa que você espere a luta vir, a prova vir, o desemprego vir, para que o teu lado profético se manifeste. Esteja pronto, porque a qualquer hora Deus pode precisar de você. Aí o texto diz, apareceu Elias, mas Elias não apareceu do nada, Elias já existia. Profeta não surge do nada, profeta já existe. Ninguém conhece Elias, mas Deus está guardando ali, fica aqui, calma aí. E eu vou dar um recado aqui. Eu não sei se essa mensagem vai atravessar a internet, mas profeta de verdade não fica com o cara estampada na internet pedindo pix, entregando profetada. Profeta está com o seu ouvido colado na boca de Deus para entregar o recado para a nação. Me desculpe, mas tem um montão de profeta safado, 71 na internet, arrancando dinheiro do povo. Mas profeta está guardado com o ouvido em Deus. Aí tu vai para a internet e é um bando de profetinha maquiado, importado, cheio de blá blá blá. Assim eu vejo, é para alguém. Irmão, Deus não fica mandando recado aleatório. Deus entrega o recado na cara e fala o que tem que falar. Aí sabe o que me deixa mais brabo? Não é os falsos profetas, é os falsos crentes que vai para a internet atrás dos falsos profetas. Mais safado do que o falso profeta é os falsos crentes que vai atrás. Eu não vou lá, vou mandar um pix para ver o que Deus tem para mim. Vai lá, otário, bobo. Só tem falso profeta porque tem falso crente sem vergonha. Quer ouvir Deus falar? Vem para a escola dominical, vem para o culto de doutrina, vem ouvir o teu pastor. Aqui tem uma palavra de direção para a tua vida. Aí ficam uns crentes na internet aí, o profeta, para cima de mim não, irmão.
O ouvido do profeta precisa estar colado na boca de Deus. Profeta de verdade está com o ouvido colado na boca de Deus. Está quietinho, ninguém está vendo, mas ele está ó. Aí Elias aparece. Geografia ruim. Nem os pais são muito mencionados. Não há nenhuma relevância de biografia de Elias que fala, cara, chegou um cara poderoso. Não. Um tisbita, que não dava nada, mas estava com o coração voltado para Deus. Quando Elias aparece, Elias vai dar 3 respostas para o tempo de apostasia. Quantas respostas? Para um tempo de... Qual é a primeira resposta que Elias dá? A primeira resposta de Elias, quando ele vira para Acabe, ele vai dizer: vive o Senhor. Primeira resposta para aquele cenário de apostasia, de abandono de Deus, Elias vai dizer: vive o Senhor. Vocês podem até estar pensando que Deus está morto, né? Mas Deus está vivinho. Irmão, existe uma coisa que é as sutilezas do diabo e do sistema. Quer ver? Então o diabo não precisa tirar ninguém aqui de dentro da igreja. Vou falar para vocês, não precisa não. Mas se ele tirar Deus de dentro de você, acabou. Se o diabo matar Deus dentro do teu coração, tu vai vir para o culto, vai sair de culto, vai para lá, você vai ser qualquer um. Mas você tem um Deus morto dentro de você. O que Israel está vivendo é justamente isso. Israel olhava para Deus como Deus estivesse morto. Porque o sentimento de Israel com Deus era de um Deus morto. Indiferença. Mas quando Elias aparece, Elias vai dar a primeira resposta. Para vocês, Deus pode até estar morto, mas eu tenho uma notícia para dar: Deus está vivo. Vive o Senhor. Para o mundo, estão dizendo que Deus está morto, Deus não está nem... Mas eu tenho uma resposta: o nosso Deus está vivo, está olhando, está sentado no alto e sublime trono, e a sua vara de justiça uma hora se manifestará. Deus está vivo. Segunda resposta que Elias dá: vive o Senhor, Deus de Israel. Além dele estar vivo, ele tem mais uma resposta, Daniel. Ele ainda continua sendo Deus de Israel. Pode não ser para a maioria, mas para Israel ele é. Pode não ser para Acabe, mas para Israel ele é. Pode não ser para Jezabel, mas para Israel é. Deus nunca vai deixar de perder o trono para Baal, para o diabo, para o sistema. Eu tenho uma palavra: Deus vive e ele é o Deus de Israel. Me ajuda a pregar? Diga para o seu irmão: Deus é o Deus da tua casa. Diga para Deus é o Deus da tua família. Diga: a tua casa tem um Deus, a tua família tem um Deus, Céus Abertos, Santa Rita tem um Deus. Nós viemos aqui para adorar um Deus. O nosso Deus vive e ele é o Deus de Israel. O que ele está dizendo, o que ele está fazendo novamente é entronizar Deus em Israel. Ele vive e continua sendo o Deus de Israel. Terceira resposta que Elias vai dar: e eu estou aqui. Face a face com Deus. Por isso que eu digo, o profeta está com seus ouvidos colados na boca de Deus. Enquanto Israel está dividido, Elias está dizendo: eu ainda continuo aqui, na face dele. Enquanto tem muita gente se prostituindo, eu continuo na face de Deus. Enquanto tem muita gente se desviando, eu continuo na face de Deus. O melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus, contemplando a sua glória e a sua majestade. Eu vim nessa quarta-feira do Recarregando dizer:
Nós precisamos estar diante da face de Deus. Juventude, o melhor lugar para você estar é na face de Deus. Ministério, o melhor lugar para a gente estar é na face de Deus. Igreja, o melhor lugar para a gente estar é na face de Deus. Pertinho, aqui ó, pertinho. Uramakala Xandaraya, o Joremanara Xéria. Ele está dizendo: meu relacionamento com Deus está intacto, eu continuo na presença dele. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quer desviar, desvia vocês. Quer adorar Baal, adora vocês. Quer subir monte para adorar outro, pode ir, não tem problema. E você, Elias? Eu vou continuar no mesmo lugar. Não se mova, continue na presença de Deus. O sistema quer nos empurrar, mas a gente precisa estar na face de Deus. O pecado quer nos atrair, mas nós precisamos estar diante da face de Deus. Tudo quer nos tirar de Deus. Tudo. Isso aqui. Chega no domingo, meu telefone faz o relatório. Quantas vezes, quantas horas na semana eu fiquei com ele? A Netflix, a gente maratona, ouvindo séries, entra 4, 5, 6 horas, entra uma série, sai outra, entra um capítulo, sai outro. Esse dia eu falo para você, esse dia eu comecei a ver uma série, 4 horas da tarde. Quando eu fui ver a hora, era 1 e pouca da manhã. Eu não estou falando que ver Netflix é pecado e estar com o Instagram, com o WhatsApp. Não, mas eu estou falando que tudo quer nos tirar da presença de Deus. Hoje, eu poderia elencar aqui, isso talvez seja um dos maiores Baal que roubam o nosso tempo hoje. A gente passa horas com o telefone na mão, mas a gente não consegue ficar 1 hora de joelho. A gente maratona vindo, eu fiquei aí mais de 4 até 1 hora da manhã ouvindo uma série, e às vezes quando a gente dobra o joelho para orar, a 10 minutos o joelho já está doendo. O pregador prega 1 hora, está enchendo a paciência. Para que isso tudo? 1 hora de pregação, a gente não aguenta mais. Aí depois, como é que a gente vai ter uma igreja saudável, uma vida saudável em Deus, se tudo que a gente está vivendo é uma vida longe da face de Deus? Tem gente que entra no shopping 10 horas da manhã, quando a porta faz a primeira abertura. Tem gente que só sai no final quando a porta fecha. Eu não estou falando que nada, irmãos, entendam, nada disso é pecado. Só que eu estou falando, aonde está o nosso coração, estará a nossa prioridade. E Elias deu uma resposta para esse tempo dele. E qual a resposta que nós vamos dar para esse tempo que estamos vivendo? Dias difíceis. Vamos ir com a multidão? Vamos dançar a música que o mundo está cantando? Maria vai com as outras? Ou a gente vai decidir ficar na face de Deus? Quando Elias decide isso, dessa resposta, Elias fala: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, que segundo a minha palavra não vai chover, nem orvalho e nem chuva. Elias gera todas as possibilidades de chuva em Israel. Até porque, como eu falei, quando Jezabel traz Baal, uma das principais crenças que Baal era o Deus da chuva. Vocês conhecem muito bem a história. Então o que Elias faz? Já que ele é o Deus da chuva, eu vou zerar toda a possibilidade e mostrar para Israel quem é Deus. Aqui. Quando Elias profetiza, logo automaticamente Deus vai falar com Elias. Veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, vai e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Quando a gente lê isso aqui, talvez a expectativa minha, eu não sei de Elias, mas a gente não pode pensar com a cabeça dos outros na Bíblia, mas
A expectativa não era que Deus mandasse Elias se esconder. Uma expectativa, Elias acabou de profetizar que não vai chover, não choveu, e Deus fala: Elias, vem cá, vai e esconde. Talvez se eu falei: Deus, está na hora de eu aparecer, já que cheguei no cenário, me bota na prateleira de cima, mostra que eu sou o profeta. Só que depois da profecia, Deus pega Elias e fala: Elias, vai e esconde-te. Porque Deus sabe a hora de nos esconder. E quando Deus esconde Elias, não é Deus querendo abafar o ministério de Elias e nem submeter Elias e diminuir. Não, o que Deus fala: Elias, se esconde, porque eu preciso proteger você. Não é hora de aparecer para muita coisa, é só a profecia e se esconde. É só um louvor e se esconde. É só uma palavra de oferta e se esconde. Porque Deus precisa às vezes olhar para dentro de nós e falar: rapaz, você é até bom demais, mas se eu não te esconder, vai dar ruim para você. Deus tem esconderijos que vão nos preservar depois de uma profecia. Escute isso: Deus tem esconderijos que vão nos preservar depois de uma profecia liberada. Eu me lembro que quando eu fui para ajudar a pastorear uma igreja lá no Caxambi, eu fui para a presbiteriana, lá no Caxambi. Eu era presbítero e passou-se um tempo, eu fui ordenado ao pastorado. E na época, a igreja era no térreo de um prédio e meu carro ficava do lado de fora do prédio. E no dia eu fui ordenado ao pastor no domingo. Na segunda-feira, quando eu fui no portão, eu vi o vidro do meu carro estourado. Roubaram o som, roubaram tudo. Eu fiquei atribulado, fui demônio já perturbar. Aí o meu pastor virou para mim, meu pastor, o reverendo Arthur, falou: Rafael, deixa eu te dizer uma coisa. Depois de uma grande conquista, aí que moram os maiores perigos. Depois de uma grande felicidade, de um ápice que você viveu, algo maravilhoso, aí que está o perigo. E olhando para isso aqui, hoje eu entendo isso, que depois da profecia de Elias, Deus cerrou o céu, assinou embaixo a profecia do cara, a expectativa de Elias, agora eu vou voar, vou decolar, mas Deus fala: Elias, calma, vai e se esconde. Aleluia. Às vezes é melhor ninguém nem ver nossa cara no cartaz, mas Deus está preservando a gente. Tem gente buscando tanta fama, tantos outdoor, e às vezes Deus está dizendo: rapaz, fica aqui. Aqui tu está bem, está protegido. Eu te escondo, eu escondo a tua casa, eu escondo a tua família, eu escondo teus sonhos, escondo teus... Deus tem as horas certas de nos esconder, mas Deus também tem as horas certas para nos mostrar. A gente precisa entender a hora que Deus vai nos esconder e a hora que Deus vai nos apresentar. Não entre em crise. Se o tempo é de se esconder, fica quietinho. Deus fala: Elias, vai e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Duas coisas, Elias: eu já ordenei aos corvos que te sustente. O corvo vai levar pão e água de manhã, pão e carne de manhã, pão e carne de noite. Eu, Senhor, no lugar que eu te escondo, eu também envio a provisão. No lugar que eu te escondo, a provisão chega. No lugar do esconderijo de Deus, Deus se encarrega de sustentar você, a tua casa e a tua família. Deus só tem responsabilidade com o destino profético que Ele nos coloca. Escute isso aqui: Deus só tem responsabilidade com o destino que Ele nos coloca.
Deus falou, vai para o ribeiro, se esconde lá. Porque tem um montão de gente que fala, vou para o ribeiro o quê? Eu vou para o palácio. Deus não tem responsabilidade com o palácio. A responsabilidade de Deus é com o querite. Tem gente que não vive a providência. Não é que Deus não quer fazer, é porque não está no lugar que Deus mandou. Não é que a provisão não está chegando, é você que não está no lugar da provisão. É diferente. Para viver o que Deus tem que estar onde Deus quer. Pensei que você ia dar um glória, mas eu vou de novo. Para viver o que Deus tem que estar onde Deus está. Deus tem responsabilidade com a geografia que Ele marca. É aqui, não é aqui. Mas aqui é maior, mas aqui é menor. Se Deus falou que é no menor, aqui o lugar para Deus não depende. Mas como é que o recurso vai chegar? O problema não é teu, é com Deus. Elias, escute isso. Elias não sabia da onde o recurso viria, mas sabia de quem viria. Elias não sabe quem fez o pão e nem quem cortou a carne, mas sabe quem mandou, foi Deus. Elias não está vendo fazer o pão, não está vendo matar o boi e mandar a carne, mas Elias sabe, se está chegando, foi ele, pelo amor de Deus, levanta essa mão que eu vou liberar uma palavra. A providência vai chegar, não se preocupe como, mas saiba que Ele está mandando. Escondido ali, ele não sabe quem está preparando, mas sabe quem mandou. Tem hora que a gente está assim, como é que o recurso chegou? Mas veio da mão de fulano, não foi fulano não, irmão. O fulano é só o corvo, foi Deus que usou para levar. É só estar no lugar certo. Escuta isso aqui. É só estar debaixo da palavra. Elias se moveu debaixo da palavra liberada. Vou repetir isso aqui. Deus falou, Elias, vai, esconde lá. Aí o texto vai dizer, e ele fez conforme a palavra do... Elias se moveu debaixo de uma palavra. Se Deus falou, eu estou debaixo da palavra. Se Deus mandou, eu vou. Se Deus está, eu estou. Se Deus faz, eu vou. Se Deus mandou, eu não quero saber. Eu sei de uma coisa, se eu estiver no lugar que Deus mandou, a bênção vai chegar, a providência vai chegar, o recurso vai chegar, a cura vai chegar. Deus se encarrega de enviar. Elias, vai, fica junto do ribeiro. Eu já ordenei o corvo que vai mandar pão e carne. Você só vai fazer uma coisa, Elias. O que, Deus? Beber da água do ribeiro. Deus falou, não vou facilitar muito a tua vida não. A água, quem vai atrás da água é você. Não sei se você pegou isso aqui. Pão e carne, Deus falou, eu mando. Mas a água, você que tem que buscar. Lá no ribeiro, vai lá. Vai lá. Já viu aquele ditado? Quem carrega o próprio balde dá valor a cada gota d'água? Deus está dizendo, você precisa valorizar a água. A água não é... Tem gente que não valoriza as coisas só porque não sabe o preço que é buscar um balde d'água. Não estou falando só da água não. Isso aqui é para a vida. Tem coisas que Deus não vai deixar, não vai mandar. Não é porque Ele não pode. Ele poderia fazer a água sair todo dia do ribeiro, molhar e ir lá. Toma um banho aqui. Mas Deus fala, vai lá você. Tem coisas que é você que tem que fazer no lugar que Deus te mandou. Para você valorizar a água. Há um tempo atrás a minha esposa falou, meu filho ia começar, estava com 17 para 18 anos. Ele já estava com ideia de tirar a habilitação. Eu tenho um filho de 20 anos, tá? Nem parece. E ele já estava com a ideia de querer tirar a habilitação e papapá. Aí minha esposa falou, filho, por que tu não compra uma moto para o Felipe e dá uma moto para ele? Eu falei, esposa, eu tenho condição de dar a moto para o meu filho, hoje eu tenho. Falei para ela, eu tenho condição de dar uma moto para ele. Mas se eu der a moto para ele, duas coisas. Eu posso perder ele antes do tempo. E ele não vai valorizar a moto porque foi de graça. Falei, eu não posso dar tudo o que ele quer,
mas eu vou dar tudo o que ele precisa. Isso aqui vai um conselho para os pais. Para mim não perder meu filho, eu dou o iPhone 16, dou moto, já perdeu muito tempo. A mim para você é ruim. Eu falei, não sou ruim não, porque ele precisa carregar o balde de água dele. Aí tem pai que facilita demais a vida dos filhos. O filho é amanhã, depois, tá nem aí. O pai dá 1.000, ele pensa que é 10 reais, não sabe o valor que é. A palavra hoje está para pai, para todo mundo. Para quem quer casar, tá aqui. Mas escute, vocês precisam dar valor àquilo que vocês têm na mão. Eu falo isso por experiência. Meu pai nunca me deu nada na vida não, irmão. No sentido de conquista. E até porque eu falo para meus filhos, graças a Deus, pastor, eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha moto, montei uma lojinha para eles trabalhar. Eu falei, o pai está facilitando muito a vida, mas eu não posso facilitar muito também não. Porque se a gente facilitar demais, não valoriza. Eu falei, esse dia meu filho estava entrando numa crise lá miserável lá, e estou vendo a mãe dele batendo boca com ele, batendo cabeça. Fica de quê? Aí Felipe tá depressivo, tá não sei o quê. Vem palhaçada, vem cá. Tu tem 20 anos, tu tem casa, tu tem carro, tu tem moto, tu tem quarto, tu tem computador no teu quarto, tu tem iPhone XR. Na época ele estava com XR lá, XR, né? RX, sei lá, XR, antes do 11, não é isso? A galera que é do iPhone ali, menina até riu, XR, não é? Eu falei, rapaz, na tua idade, com 20 anos, eu estava engravidando a tua mãe, saindo de dentro da casa do teu pai, que eu morava no chão, dormia no chão, no mesmo colchão, eu, meu irmão, e minha irmã e meu irmão mijava em todo mundo, aqui miserável. Aí eu falei, você está entrando em crise hoje, com 20 anos, porque, para de palhaçada. Falei, valorize o que você tem, rapaz. Para sustentar você, eu chegava num cara ali na Ludilema que vendia linguiça, ali o seu César tinha um frigorífico. Seu César, pesa 20 quilos de linguiça em cada pacotinho de 1 quilo. Botava na bicicleta, andava pela rua, vendia na sexta-feira para receber na outra semana, para levar sustento para dentro de casa. E o que tu faz? Cansei de carregar. Hoje a galera não sabe o que é isso não. Chegava um caminhão de barro na Dona Maria, eu era a primeira a chegar. Dona Maria, deixa que eu boto esse barro para dentro aí. Me dava vindo um cruzeiro na época. Não, o que, rapaz? Falei, teu pai, quando começou a pregar, eu ia lá no centro da cidade, na Uruguaiana, lá no chinês, lá comprava 20 gravatas para poder levar para as igrejas, para vender gravata no culto, para poder trazer. E hoje vocês estão entrando em crise, porque, sabe por causa de quê? Essa geração Nutella não sabe o valor do que custa as coisas. E quem não busca o balde de água não vai dar valor. Eu falei, Elias, vai buscar água você, rapaz. Vou encerrar a mensagem agora, que eu já falei até demais. Deus fala, a água é com você. Tu vai beber da água do ribeiro. O pão e a carne de cima eu mando. Já que a água está aí pertinho de você. Porque tem gente que é tão ruim, mano, que quer viver tanta vida, que nem para poder atravessar a rua, para pegar o balde d'água quer. Não, tem que orar por mim. Vá você orar, ô miserável. Não, vamos para o monte, vou nada. Vai, você ora por mim, nem para atravessar, para carregar um pouquinho, nem para carregar a bateria, tu tira para colocar na tomada. E quer poder, quer unção, recarrega. Essa aqui é outra história. Aí Deus fala, Elias, vai para o ribeiro, o corvo vai vir, se preocupa não. De manhã, o corvo estava lá. Está aqui, Elias, põe a carne, estou indo embora. De noite eu volto. De noite, o corvo lá de novo. Elias, está com fome ainda não? Não deu nem tempo de sentir fome, né? Põe a carne, está aqui de novo, Elias. Está escondido, mas não está passando fome. Está escondido, mas a providência está chegando. Ninguém está vendo dentro de você, a tua casa, a tua família, mas Deus não está deixando faltar nada. Aí daqui a pouco o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, Deus fala, Elias, agora é outra coisa. Vamos mudar o nível. Deus fala, sai daí e vai para Sarepta, que é de Sidom. Olha o termo que Deus usa. Habita lá. Deus não manda ele se esconder em Sarepta. O tempo do esconderijo acabou.
Agora é o tempo de habitar. Agora, sabe o que é? Isso aqui eu já li esse tema, mas se a gente quer ler, a gente precisa ser detalhista e minucioso. Quando Elias, Deus fala, Elias, vai para Sarepta, que é de Sidom. Eu já ordenei a viúva que te sustente lá. Mas esse território que Deus está mandando Elias ir, é o território da onde Jezabel veio. Pastor Daniel, Deus manda Elias ir para o território da onde Jezabel veio. Sarepta, Sidom. Etibaal, rei dos Sidônios. Pega isso aí. Pega isso aí. Deus vai mandar Elias para o território da onde começou o problema. Deus vai sustentar Elias no território da onde começou a confusão. Para Deus, escute isso. Tanto faz te abençoar em Santa Rita como na Barra da Tijuca. O lugar para Deus não muda. O que muda é onde Deus te coloca. Mas calma aí, Deus. Sidom, pá, Etibaal, que é o rei dos Sidônios. Possivelmente esse Etibaal, ele era rei de Tiro e Sidom. Há quem diga que ele conquistou as duas cidades, matou um dos parentes e assumiu todo o reinado de Tiro e Sidom. Um cara poderoso. Aí Deus vai mandar Elias para a terra de Sidom. Vou te sustentar agora no terreno do inimigo. Ai, meu Deus, é terrível quando quer fazer as coisas. Deus usa o que Ele quer, quem Ele quer, da forma que Ele quer e o lugar que Ele quer. As nossas expectativas criam cenários maravilhosos. Deus precisa me levar para a Barra para me... Deus pode te enriquecer aqui mesmo, rapaz. Deus pode mandar um empresário poderoso para essa igreja aqui, que vem lá da Barra para poder congregar aqui. Porque o Deus que manda aqui, manda lá. Porque não é o lugar, é Deus. É o que Deus fala. E eu falei aqui no início, vou reforçar. Deus se encarrega com o lugar que Ele manda a gente ir. Se é para Sarepta, pode ir. Eu vou recarregar a tua energia lá em Sarepta agora. Eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Habita lá. Quando você habita num lugar, geralmente o lugar que você habita, todo mundo passa a te conhecer, certo? Escondido, Elias não tinha contato com ninguém, não vinha com ninguém. Agora em Sarepta, ele está habitando ali. Olha para o teu irmão, diga para ele: se prepare. Prepara a mudança. O tempo de esconderijo vai acabar. Deus já tem um lugar de habitação para você. Tem uma, duas, três mãos levantadas desse lado aqui. A galera está com fome? Deixa eu ver aqui. Deus tem um lugar preparado para você. Deus pode fazer você habitar numa terra que ninguém dá nada, te prosperar nela, te fazer crescer nela. Deus pode abrir porta onde ninguém imagina. Deus pode abrir acesso onde ninguém dá nada. Deus pode fazer. Eu vou te sustentar lá em Sarepta. Agora, é interessante aqui. Deixa eu fechar isso aqui para a gente ir embora. Quem quer ficar aqui até meia-noite? Então vocês ficam que eu já estou indo embora já. Mas pega isso aqui para a gente ir embora. Pastor Ricardo. Lá no Querite, ele não está vendo quem está preparando, mas está chegando. Aqui ele está vendo. Meu Deus! Que é uma mulher viúva.
escondido, Elias não sabe quem fez, sabe que chegou, mas habitando, ele sabe de onde está vindo. É simples demais isso aqui, mas tem hora que Deus fala, está na hora de você começar a ver e saber de onde está vindo o teu recurso. Agora, não se espante se você ver vindo de gente que tem menos que você. Ele está vendo vir o bolo da mão de uma mulher viúva que só tinha farinha e um pouco de azeite para fazer para ele e o filho morrer. Mas Deus está dizendo, não tem problema, você vai ver vir da mão de gente que tem menos que você, porque não é a mão dela, é a minha mão sobre a mão dela. Deus vai usar mãos para te abençoar, que de repente você nem imagina que da onde está vindo. Mas está vindo da mão de fulano, é da mão dela, é da mão dele. Deus abriu a mão de uma viúva para sustentar o profeta. Elias começou a ver que lá em Sarepta, nas mãos de uma viúva, Deus trouxe o sustento. Ele começou a ver que em Santa Rita, Céus Abertos está crescendo. Ele começou a ver que em Santa Rita tem viúva que está sustentando a obra. Ele começou a ver em Santa Rita, que em Santa Rita tem uma juventude cheia do poder de Deus. Ele começou a ver que em Santa Rita, Deus está usando homens, mulheres, cheias do poder de Deus, para impactar Nova Iguaçu, o Rio de Janeiro. Se prepare, Deus vai levantar alguém com a mão poderosa, para estender para você, e você viver o milagre junto com ela. Elias vive um milagre no Querite e vive milagre em Sarepta, só por causa de uma coisa: estar debaixo da palavra liberada. Sabe qual é o segredo para viver uma vida plena em Deus? Tem gente que faz campanha, mano, debaixo de campanha, sobe monte, desce monte, 7 quarta-feira, 14, 21, e lá vai fumaça fora, e nunca recebe nada. Sabe por quê? Porque não é a quantidade de campanha que você faz, é só viver uma vida debaixo da mão de Deus. Simples. Irmão, a gente que paga preço de bobeira, é só estar no lugar que Deus mandou. Está debaixo do lugar que Deus mandou? Se moveu debaixo de uma palavra liberada de Deus? Se prepare, você viverá o extraordinário de Deus. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor por essa palavra. Pastor, obrigado, tá?